Salve, galera do Cativeiro! E aí, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui novamente no nosso amado Cativeiro e hoje a gente tem uma novidade. Nunca gravei com tanta gente ao mesmo tempo. Vamos dar um oi aqui pra câmera, olha lá. Oi! Oi, beleza? Vocês devem estar bem curiosos para ver quantas pessoas eu sequestrei ao mesmo tempo aqui. Foi sequestro em massa, cara. Sequestro em massa. Fala um pouco mais para nós, professor Palhares. O que está acontecendo aqui no Cativeiro? Bom, então a gente foi sequestrado direto do Amazonas, né? Foi uma encomenda quase internacional. Isso. E a gente veio aqui para contar um pouco das nossas aventuras na cidade grande aqui em São Paulo, né? A gente veio fazer uma turnê científico-cultural e aí, no caminho aí, o sequestrador apareceu, né? Vocês vieram aqui pro ABC Paulista, né? Aí aconteceu isso. O Tinga é uma área bem perigosa. Se vocês jogarem lá no Google Maps, vai começar a apitar um alerta de perigo. Perigo. Brincadeiras à parte, a gente está aqui com o pessoal, os estudantes estão fazendo um intercâmbio aqui em São Paulo. Eles são do Amazonas, é isso? Exatamente. Então vamos às apresentações, né? Vamos lá, ó, lá na tela, lá, quem é o primeiro que vai falar com a gente? Oi, galera. Me chamo Daiane, estudo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus Itacoatiara. Olá, boa noite. Meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do IFAM, como minha colega disse. Estou cursando o segundo ano do curso técnico em administração. Boa noite, meu nome é Pedro Paulo, estudo no IFAM, terceiro ano, e vim para cá aprender umas coisas novas. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Kaline, eu sou professora de Biologia lá do Instituto. Vai fazer 4 anos que eu estou dando aula lá. E nós dois aqui, esse professor também aqui do meu lado, a gente dá aula para esses 3 alunos que a gente sequestrou para cá também. Mas aí, eles são comportados? São. Olha, não tem cara não, só o Pedro Paulo aí que é quietinho. Bom, eu já sou da casa, né? Já consegui fugir do cativeiro uma vez, né? Mas eu sou Eduardo, né? A gente tem uma longa convivência aí. E eu atuo lá na área de matemática como professor e pesquisador na área de inteligência artificial. E a gente está tentando promover esse intercâmbio para conseguir estreitar um pouco as fronteiras do Instituto, né? E conseguir trocar algumas experiências, levar um pouco do que São Paulo oferece de melhor para lá e trazer um pouco também dessa experiência para cá, né? Aí começando, vocês chegaram aqui em São Paulo, que dia mesmo? Dia 29. Dia 29? Isso, a gente começou a viagem dia 28. Aí vocês chegaram no aeroporto de Guarulhos? Isso. Foi isso mesmo, exatamente. isso mesmo. E qual que foi a primeira impressão? Nossa, sempre a primeira impressão de uma cidade grande, uma São Paulo grande, prédios e assim, uma coisa que a gente já esperava é que a gente já ia viver uma cultura, uma experiência diferente. Então a gente já tinha uma expectativa e, é claro, essa aqui já superou. E aí, Pedro Paulo? Quando a gente chegou aqui, a gente viu só um detalhe que eu achei interessante, um frio que a gente nem consegue no ar-condicionado de lá. Mas que tem sido bom de ver como essa cidade é grande, como ela consegue abranger várias culturas diferentes e até mesmo de ver, conhecer outras coisas novas. E o aeroporto é gigantesco também, então tá bem legal. Os prédios aqui parecem em 3D, né? A gente olha assim. Fica 3D, vocês foram lá na Avenida Paulista, o que vocês acharam? Nossa, é uma sensação sempre de, assim, sentir pequeno mesmo, assim, ver aquelas estruturas. Sim, nossa. E é claro, lá o que chama sempre a atenção são aquelas edificações com bastante detalhe, arquitetura totalmente diferente, assim. E coisas assim que a gente não está acostumado corriqueiramente a ver todos os dias. Então, sempre é uma experiência diferente. E vocês são alunos de que curso? O que vocês estudam lá?
Nós três somos do curso técnico integrado de administração. Só que eu e meu colega Pedro fazemos o 3º ano e a minha colega Eduarda o 2º ano. Isso, segundo ano. Legal. E qual que foi a instituição que mais chamou a atenção? Vocês visitaram quantas? Olha, até assim, passou de 5, assim, porque são várias, a cada dia tá sendo muito corrido, porque assim. Sim, Eu tudo encontrei tá vocês sendo. no metrô, né? Sim, assim, quando a gente chegou, já tinha um roteiro todo preparado. Ah, Olha, não, isso o Palhares é excepcional. Guia turístico, professor e o que mais? Ele é tudo. E ele fala, nossa, Contador e de guia. história Ele é também. esse contador de história e guia. Contador de história. Sim. É que ele não deve ter contado as histórias reais dele, né? Só as faixa branca, né? Exatamente. Sempre tem um papo. sempre Tem uma um certa papo de censura, né, pela faixa etária. Ele não contou, não, Bolívia, Peru, o que aconteceu. Olha aí, ó. A gente só Deixa eu sabe assim das Afinal, o brasileiras. melhor fica pro final, né? E contou de uma história de uma câmera no Peru. Ih, Ih, meu Deus do céu. Ah, câmera. Verdade. É que A eu tava câmera. fazendo caridade, entendeu? Eu deixei a câmera pro povo andino, pra eles Nossa. puderem registrar a vida deles. mas assim, das instituições assim que mais assim, me chamou a atenção, particularmente foi isso. O FABC. Sim, nossa, assim, Vai totalmente acontecer aqui diferente. perto, né? Isso! Assim, totalmente diferente. E um dos desafios que foi logo lançado pra gente foi a questão de descobrir o que significava arquitetura, a forma como os prédios estavam organizados. E aí, até agora, Até agora a gente não aí, descobriu. essa charada. Essa resposta vem amanhã, né? Olha, eu tenho pra mim que o professor Palhares sabe, só que ele não quer contar pra mim, gente. Nem de tudo eu sei. Mas a gente falando, vocês vieram lá de uma cidade do Amazonas, Itatiquara, é isso? Itacoatiara. Itacoatiara. Isso. E o que significa? Cidade da Pedra Pintada. Nossa, que legal ficar Sim. perto do Rio Amazonas, é isso? Isso, o rio passa bem em frente. E assim, é uma das cidades também que tem muito contexto histórico, assim, muita questão da colonização ainda é muito evidente lá devido aos edifícios. Um dos que se transformaram em cartões postais. Inclusive foi o Casarão lá. Se um dia você for lá, dá uma passada lá. O casarão. E a Sim. professora, o que você mais chamou a atenção aqui? Bom, eu me surpreendi, foi com a Elon Escola. O que é a Ilho? Elon é uma escola de ciência e tecnologia que a gente conheceu em Campinas, onde funciona lá um curso de bacharelado em ciência e tecnologia. E eu achei interessante a forma como como funciona o curso lá, porque assim, é financiado pelo MEC, né, tem apoio, né, pelo Ministério de Educação. E Além do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? É uma primeira universidade que tem esse apoio híbrido, né? Tem dois ministérios investindo no mesmo instituição, uma vez que ele é vinculado ao CNPEM, né? O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Mas por que você gostou de lá? porque, assim, muita tecnologia investida na formação daqueles alunos, muito mesmo, e, assim, eles têm uma formação ampla. Eles saem de lá nesses 3 anos de curso, eu acho que assim, muito, muito preparados para esse mercado que é ciência e tecnologia, que cada vez mais o nosso país e o mundo como um todo está exigindo que se tenha mais investimento em ciência e tecnologia, e lá eles têm laboratórios muito preparados, e os alunos também lá tem uma formação que é diferente da tradicional que a gente conhece, que é aquele ensino onde o professor chega e passa o conteúdo. Não é assim, lá é um ensino ativo, que é o aluno protagonista do seu conhecimento, que ele que é responsável por construir o conhecimento. Então, ele é o protagonista e não o professor. E isso eu acho também que é uma tendência que no Brasil está começando ainda, devagarzinho, assim, porque é totalmente novo e é muito desafio para o professor. Mas quais são os desafios? Já falando dessa área,
Por que é tão complicado? Porque, Culturalmente é difícil? olha, como... Ou é só a estrutura que Porque assim, impossibilita? como desde sempre, todos nós aqui, você também, quando a gente estudou, é ensino tradicional. A gente não está acostumado com outro tipo, então tudo que é novidade é um desafio. Requer preparo, a gente tem que estudar muito como fazer isso, como preparar. O professor tem que ter um objetivo bem claro para que a aula não fique também assim, não seja algo muito solto, tem que ter um objetivo. Então, apesar de ser uma metodologia ativa onde o aluno é protagonista, mas você tem que saber conduzir o aluno. Você já tenta fazer isso nas suas aulas? Algumas, sim, já tento, mas é difícil. Difícil porque também requer tecnologias, requer que o aluno tenha acesso a uma internet boa na escola. E falando de estrutura, coisas. assim, a gente fica meio com, eu acho que até um certo preconceito, né? Como que é a vida de vocês lá? Tem internet, Wi-Fi, tem tudo isso, o acesso, mas tem dificuldade também? Como que é? Olha, dificuldade sempre terão. Isso é impossível não ter, principalmente na nossa sociedade. Então, mas assim, a nossa vida de lá, como alunos próprios lá do Instituto Federal, é sempre assim, corrida. Sempre tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para estudar, alguma coisa para pesquisar, porque eu trabalho com ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem uma formação técnica em que todas essas vertentes estão interligadas ao nosso conhecimento. Então, assim, dificuldades, às vezes perrengue, assim, de transporte, motivos de forças maiores, como a chuva, às vezes a energia, sempre irão ter essas interrupções. Mas, assim, acredito que vale muito, assim, do estudante em querer buscar aquele conhecimento, em querer fazer de tudo para alcançar aquele entendimento. Acho que é assim que se constrói um saber, um conhecimento. Uma coisa que estava vendo com a fala da professora da questão da Elon, que foi quando a gente chegou lá, a gente se encantou, da questão de como eles aplicam, como você aprende resolvendo problemas, tendo algo mais prático, sendo tátil. Tanto é que ontem a gente teve foi ontem, né? Sim. A gente foi na UFABC e um professor falou justamente disso, de você ver uma aplicação prática do que você aprende em sala de aula, que nos motiva a tentar entender, às vezes até assusta. Poxa, uma coisa complicada assim, tem aplicabilidade e tem muitas vezes. E em relação aos desafios que a gente tem lá, é uma boa oportunidade, querendo ou não, da gente crescer, amadurecer e ter a oportunidade mesmo de se desenvolver cada vez mais. É louco por causa que essa história da... louco. É louco muito por causa doido, né, Maria? Isso, é louco porque a questão da internet no campus ainda está muito restrito, assim, por quê? É um campo novo, a gente tem aí em torno de 9 anos, né, que o campus foi inaugurado, e a localização do campus, ele fica na estrada de Itacoatiara, então ele fica no... AM010, quilômetro 8 de Itacoatiara. Então, para nós se deslocar da cidade, a gente tem que ir para a rodoviária, onde tem ônibus institucional, e a gente vai direto para a escola. Só que a questão da internet é bem complicada, porque tem uns locais que funcionam, tem outros locais que não funcionam, e às vezes a gente fica meio que, quando vai embora a energia, por exemplo, a gente fica isolado. Não dá pra fazer quase nada, Não dá pra né? fazer nada. Sim. Por uma questão ali da da escola ficar numa região rural, né? Isso. Acontece que não tem cobertura de 4G, né? Afinal, numa cidade de porte médio, pequeno, né? Isso. E aí na região rural realmente não pega. Uma curiosidade interessante é que atrás tem uma unidade prisional. Sim. Mas- Isso influencia, né? Porque além da baixa disponibilidade de sinal 4G, você ainda tem os bloqueadores
em torno da penitenciária que prejudicam. Mas eu tenho certeza que lá no presídio funciona direitinho. Lá sim, com certeza. Sim, Lá a gente faz até auditoria para ver se o sinal tá bom, né? Eu acho que vocês poderiam ter essa ideia de fazer as aulas lá dentro, né? Coisa de... Ai. E daí, nesse cronograma aí, onde mais vocês foram, passaram? Passamos, assim, museus. Um deles foi Nossa, Museu de Arte de São Paulo. isso. Lá, já passamos lá. E hoje a gente foi também no Museu de Ipiranga. Já passamos. Acho que FAMESP? Onde tem vários quadros indígenas, de origem indígenas. E assim, a gente está aproveitando bastante. Assim. Outros lugares também a gente já passou, como o Senai e outras instituições também. E essa questão indígena, vocês convivem com os povos indígenas lá? Como que é? Olha, temos uma descendente aqui de indígena, mas assim, a gente tem sim tribos lá próximas, inclusive lá perto do nosso campus também, e todo ano tem uma programação voltada para a comunidade indígena, para o Dia dos Povos Originários, povos indígenas. E esse ano foi uma tribo indígena lá de perto de casa, em que eu lancei essa proposta a eles, né, para que eles pudessem expor o que eles faziam, o cotidiano deles lá no Instituto Federal, lá no campus Itacoatiara, no nosso campus. E assim, foi uma experiência muito legal, uma troca assim, muito interessante entre os próprios alunos. E assim, a gente tem sim estudantes, inclusive, que já se formaram lá, indígenas. Legal. Agora, vendo todas essas experiências aí que vocês passaram aqui, esse contato com essas instituições que promovem o conhecimento tecnológico, vocês conseguem visualizar vocês, de alguma forma, aplicando isso na cidade de vocês? Não estou falando de forma acadêmica, estou falando, assim, um dia vocês chegarem em alguma posição social, em alguma forma que vocês possam interferir de forma realmente direcionada em algum avanço na cidade de vocês para melhoria realmente das pessoas. O que vocês acharam de mais interessante aqui? Uma coisa que a gente percebeu visitando diversos lugares é a questão da acessibilidade. Que, por exemplo, quando a gente foi hoje no Museu do Ipiranga, tinha uma espécie de bancada que era uma pintura em alto relevo. Aí uma pessoa cega pode contemplar e ver como é a pintura. A questão do braille também é bem interessante. A questão da jampa, acho que aqui a gente vê com mais presença de uma certa forma. Até mesmo os banheiros são adaptados, que a gente viu, não só no Museu do Ipiranga, também instituições como o Senai, a própria Idlon também trabalha com isso, mas eu achei bem interessante essa questão da acessibilidade. E na nossa cidade ainda está num processo de aplicação, de desenvolvimento para ser mais acessível para as pessoas com deficiência. E eu vejo aqui já uma espécie desses meios mais amadurecidos, que seriam bom, de uma certa forma, adaptar para lá, para a realidade de lá. Sim, seria muito ótimo. Lá no nosso campus, vale lembrar que ele tem, assim, um elevador, né? Não é rampa, é um elevador para pessoas com deficiência, né? Então, assim, recentemente foram contratados também profissionais para... que ultimamente, né, esse ano, a gente recebeu bastante pessoas com PCD. Então, agora, no nosso campus, a gente tem profissionais adequados, né? Pessoas com deficiência auditiva. E aí a gente está trabalhando, né? O campus está trabalhando em torno disso também. Então, ver aqui com frequência e bastante presença é novo para a gente, porque a gente não vê isso tanto em Itacoatiara. Vocês acham que o paulistano, né, falando do cidadão paulistano, eles conseguem visualizar alguma coisa em relação à preocupação da sustentabilidade? Alguma coisa? Você vê o povo entrando, saindo dos trens, totalmente estressados, não sei, preocupados com a rotina deles. Consegue visualizar isso? A gente que deve ser
a cidade mais poluente do Brasil, né? Aqui onde se concentra o polo industrial e também o polo comercial. Você acha que o paulistano está preocupado mesmo com o habitat lá do Amazonas, com a vida que tem lá? Vocês conseguem identificar isso? A preocupação? É. Bom, em todos os lugares que a gente está visitando agora, tem a lixeirazinha indicando onde que é para jogar. Então, cada pessoa, acho que tem pessoas ainda fazendo o seu papel, né? Que é de indo lá ajudar de certa forma, mas por outra parte, não. Por outra parte, a gente vê bastante poluição, outras pessoas não estão envolvidas nessa questão de sustentabilidade, nessa questão de cuidar do planeta, até porque não existe planeta B, né? Recentemente eu estava fazendo um curso online da USP e a primeira aula foi sobre sustentabilidade do planeta. E a questão eles falaram lá que não existe planeta B. Realmente não existe. Né? Nós, do Amazonas, nós estamos tentando também cuidar da nossa floresta, de certa forma, preservar aquilo que a gente tem, porque é importante, mas a gente não pode fazer tudo. Também precisamos da parte, porque não adianta nós fazer e a outra parte não fazer, porque, de certa forma, vai agredir na questão climática, né? Então, assim, não tem essa questão. Tem que trabalhar, eu acho que em grupo, né? E alguma coisa vocês viram em relação a isso em alguma instituição dessa? Algum projeto, alguma tecnologia em relação à sustentabilidade? No primeira instituição que a gente foi, que foi no IFEM de São Paulo da Armênia, correto? Eu vi um projeto muito legal de lá, né? Que a gente tem até um projeto que é da aluna Débora, que ela faz brinquedos recicláveis. Então, ela coleta lixo, né? E aí, esses lixos ela direciona para fazer brinquedos. É um projeto de extensão que ela tem. E eu vi presente no IFEM daqui, que é um projeto de sustentabilidade, onde eles colocam vários baldes assim, grandes, e aí os alunos vão lá e deixam objetos de plástico. Então, eu achei muito interessante essa ideia. E eu até tirei foto, depois eu mando, se der para editar ou colocar, não sei, esse projeto. Pode falar. Eu queria ressaltar, né, várias das instituições que a gente passou, como o Senai e a Ilum, eles têm um nível de biossegurança, né? Então, eles já têm esses protocolos estabelecidos, tanto no que tange a esterilização de materiais, a reciclagem seletiva, coleta seletiva, mas acho que chama atenção... Peraí que me fugiu aqui. A instituição... sim, a gente visitou um laboratório na UFABC, que trata sobre nanotecnologia, né? E lá eles estavam desenvolvendo um material bem interessante, né? Que é para filtragem de material pesado na água, né? Então, a gente viu lá com detalhes do experimento do professor Derval Rosa, né? Também conhecido como professor Polímero. E eu acho que é legal porque a gente está vendo pesquisas de ponta sendo desenvolvida não só para uma teoria, mas para um produto, né? Ele mostrou o filtrinho para a gente lá e explicou bem da parte científica, mas também da parte mercadológica daquilo, né? Algo que já está quase pronto para ir para prateleira, né? Então, muito interessante. Uma coisa que o professor Eduardo levantou, que eu achei bem interessante, foi de que a maioria das instituições que a gente foi retrataram sobre a sustentabilidade. Na ILO teve uma exposição da questão de desmatamento e quanto progrediu na Amazônia, e teve agora essa do UFABC que eu achei muito interessante. Mas teve uma coisa que me fez pensar, que a professora comentou, um dia que a gente foi visitar o Minhocão. Fez as visitas lá, viu como é, o contraste também, que é bem visível, de uma certa forma. A gente fala assim que as pessoas daqui, elas têm, de uma certa forma, um espírito de sustentabilidade de uma região que, de uma certa forma, não conhecem. Mas a gente de lá, de uma certa forma... Pode continuar. A gente de lá, a gente começou a refletir da questão de
se nós que moramos lá fazemos isso pelo lá que moramos. Se pensamos em sustentabilidade, se pensamos em como manter, como perpetuar a biomassa que existe ainda lá, a fauna e flora e essas coisas. E a gente percebe assim que ainda tem muito que melhorar. Eu não vou dizer que não tem, porque isso é mentira. Tem atividades, às vezes falta um pouco de visibilidade, mas tem. Por exemplo, a gente tem a Mil Madeiras, que ela tem um trabalho até aqui bem interessante que a gente viu na questão do reflorestamento. A cada hectare eles só utilizam 3 árvores. A gente teve uma visitante de vir para cá e a gente viu como funciona um pouco do manejo deles, que é bem tem os seus critérios, mas a gente começa a pensar que existem pessoas que pensam em sustentabilidade em qualquer lugar, assim como pessoas que não estão nem aí em qualquer lugar também. Então, às vezes, temos que aprender a valorizar o que temos e começar a compreender o novo. E fiquei curioso. Posso fazer só um complemento aqui importante, né? Eu acho que esse espaço aqui ele é fundamental até para essa nossa reflexão, porque a gente, nessa conversa que a gente teve ali com o professor Derval, né? Ele comentando sobre a importância da divulgação... Olhando para ele. Certo. A importância da divulgação científica, né? Porque muitas vezes as pessoas ali, a sociedade ela não se mexe, porque ela também não tem muito conhecimento sobre isso, né? Eu acho que você expor isso na mídia ou divulgar isso nos meios de comunicações, utilizar as tecnologias para que as pessoas saibam o que é preciso ser feito e o que se está se fazendo, também é um ponto importante para saber que a gente é parte disso, né? Não é só reclamar do prefeito, do governador, não, a gente tem que fazer a nossa parte e tem que saber o que tem que ser feito, né? Uma coisa que é bem interessante disso é da questão das secas que tem ocorrido lá, que consideravelmente diminuiu muito o nível dos rios, de modo geral, tem afetado isso. E é interessante ver que como esse descuido, até meio desleixo nosso mesmo, porque é um patrimônio nosso, e todos aqui, tem cada vez mais piorado, de uma certa forma, tem vindo com impactos muito mais fortes. Por exemplo, a gente saiu de lá com uma temperatura máxima de 39 e com uma sensação térmica de 41 graus. Quente pra caramba. Mas, assim, anos atrás, se você perguntar dos antigos, era bem mais, eles diziam que era bem mais fresco, bem menos quente do que é hoje. E cada vez mais essa negligência, esse descaso tem se tornado preocupante, porque, assim, o planeta vai depois se regenerar. O problema somos nós se perpetuarmos nesse processo. Vocês chegam a ver mesmo uma floresta derrubada, assim? Áreas chegam a conviver com isso na cidade que vocês estão? Assim, demais. Corriqueiramente. Assim, quando eu viajo da minha casa, tem uma escola, assim, mais ou menos 37 quilômetros, eu vejo, assim, realmente, porque eu moro na área rural, mas realmente... nessa viagem, olhar para um lado, olhar para o outro, tem. Geralmente são áreas assim, de queimadas, são áreas também que são desmatadas assim, desnecessariamente, para a criação assim, de gado, sendo que lá não tem. Então, querendo ou não, um desmatamento desnecessário. E assim, se isso não para agora, isso vai se assim, perpetuar. E como a minha colega disse aqui, não existe planeta B. Se existe esse, devemos cuidá-lo bem. Principalmente da Amazônia, qual devemos prezar. Professora, eu poderia falar um pouco? Ela tá caladinha aí. Já que ela é da área de biologia, né? Agora ela vai falar agora 1 hora seguida. Bom, a questão essa da gente discutir meio ambiente, sustentabilidade da Amazônia e tudo mais, né? Até tô conversando com eles no carro, né? Essa questão assim, vamos ver, né? O que será que a impressão deles depois dessa passagem por aqui? E a questão é que não tem como a gente fugir mais da discussão desse tema. Todo mundo fala assim, né, já é clichê ficar falando de não sei o que, desmatamento e aquecimento global, sustentabilidade, mas são coisas que cada vez mais vai estar presente mesmo
no nosso cotidiano discutir esses temas, porque é a nossa vida que está dependendo disso, né? Na verdade, nossa espécie, do planeta como um todo. E eu vejo que, assim, as instituições, principalmente essas sérias que desenvolvem inovação, tecnologia, estão cada vez mais pensando nesse lado. Tipo, vamos fazer pesquisa voltada. O que será que a gente pode tentar fazer para resolver esse problema ambiental? De que forma? E não tem como a gente fugir mesmo disso. Eu acho que cada vez mais. Vocês viram alguma pesquisa que poderia resolver o problema de vocês lá? Porque vocês já falaram da seca, falaram do desmatamento. Alguma coisa que, em alguma instituição, algum projeto, que poderia, de alguma forma, resolver... Não resolver tudo, mas melhorar alguma coisa. Porque tudo não dá. Eu queria citar uma coisa interessante, né? Que, na verdade, ela não resolve imediatamente, mas já é um princípio, né? A gente estava fazendo um experimento na segunda-feira relacionado à radiação não ionizante, né? Para esterilização. E, a gente construiu alguns suportes para poder adequar algumas amostras, né? E esses suportes, eles eram feitos em impressora 3D, mas o pesquisador que estava conduzindo, ele deixou muito claro que aquilo era feito com PLA, que é um resíduo biodegradável, né? Então, hoje a gente tem um resíduo que ele é mais barato do que o ABS e ele se degrada em pouquíssimo tempo, né? Então, é uma preocupação que a gente vê a questão do resíduo sólido da nossa cidade, né? Nosso colega Jonathan, que trabalhava na área de meio ambiente, citava muito esse problema. E é um problema que vem crescendo, não só na nossa cidade, mas eu acho que em todo mundo, né? E uma opção biodegradável, com certeza, traria aí, eu acho que uma redução nos impactos. A opção específica, né? Está sendo substituído o ABS, que é um polímero bem tradicional aí para impressão, utilizar a impressora 3D. Então, para algumas finalidades específicas, né, que você não tem tanta necessidade de resistência mecânica ou térmica, né, você pode utilizar esse material que ele é biodegradável. Claro que para outras finalidades você pode ter outros plásticos ou outros biomateriais, né, que sejam também, tenham um tempo de vida útil menor, né, que não sejam tão agressivos para o planeta. Para essa aplicação específica, o PLA é um bom substituto, mas para outras aplicações, talvez você tenha que desenvolver materiais mais específicos. Entendi. Então, essa pergunta já foi sanada. Fala mais, então. Hoje se fala muito desse tema cidades inteligentes. Vocês chegaram a ver coisas em relação a isso? Porque até se falar que essa limitação da internet que tem lá limitaria demais a aplicação de uma cidade inteligente na região que vocês moram, né? Então, mas visualizando isso, se quebrasse a barreira da conexão, como poderia ajudar na questão da sustentabilidade? Olha, eu acredito que essa barreira está se quebrando um pouco, né, bem recentemente, porque a gente está tendo uma certa concorrência no serviço de comunicação, né? Então, até pouco tempo atrás a gente precisava de uma infraestrutura como a fibra ótica e hoje, por exemplo, recentemente eu visitei para uma cidade bem distante, né, São Gabriel da Cachoeira, e eu vi que a Starlink ela está conseguindo resolver alguns problemas de infraestrutura, né? Uma vez que você tem maior disponibilidade de alguns serviços, né? Como a internet. Acredito que no quesito de cidades inteligentes, ela seria uma solução ainda um pouco distante, uma vez que algumas infraestruturas elas são, na região amazônica, são um pouco limitadas, né? A gente ainda tem um problema de distribuição de energia elétrica, tem algumas questões aí de instabilidade por conta da chuva, né? Que a infraestrutura tem que estar sofrendo uma manutenção contínua. Então, a gente ainda vê eu pelo menos vejo uma grande distância, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham? Maria Eduarda, vamos ver o que você acha.
E aí eu fiquei bastante curioso, se você pudesse falar um pouco da sua descendência indígena, que a gente chegou até a comentar aqui. Nossa, mudamos de assunto assim completamente. Aqui é só desordem. Então, Porque você sabe que você só se livra do cativeiro depois que você pagar. E o preço aqui é a sua experiência, seu conhecimento. Então, quanto mais eu puder absorver o que você tiver que passar, mais você vai estar livre daqui. Entendi. Então, bora lá. Eu sou descendente indígena, eu não tenho um grande convívio com tribos indígenas, com povos indígenas, inclusive da minha origem, né? Saterei Maué. Por quê? A minha avó, que ela era indígena, ela saiu da tribo indígena e foi para Maués, se eu não me engano. E ela foi para o centro da mata de Maués. Lá ela conheceu meu avô, que é pai da minha mãe. E aí eles tiveram filho e resolveram se mudar para Itacoatiara. E lá eu nasci, né? Depois de anos. Seu avô também era indígena? Não, ele tem uma descendência já de português. Então ele já é bem diferente aí nesse. Se eu não me engano, a minha mãe conta muito pra mim essa história, né? O meu avô, ele saiu da casa dele, ainda muito jovem, faixa etária de 16 anos na época, e também ele foi trabalhar no centro da mata por conta de conflitos no meio da família dele. E aí acontece que aí quando ele foi pro centro da mata, também ele conheceu minha avó, nesse momento aí, que ela trabalhava lá, ele trabalhava na extração de madeiras. E é mais ou menos isso a questão da minha descendência indígena. Hoje, por conta de eu morar numa cidade, né, a gente não tem tanta ligação assim diretamente. Meio que um paradigma, vamos dizer assim, porque eu não tenho tanto contato. E aí, tanto que quando eu entrei no IFAM, eles têm um dia que é dos povos originários e é feriado, né? Na região onde a gente mora, isso é feriado. Tanto que um professor recentemente contratado, que é de língua inglesa, o Eli, ele chegou e disse bem assim: pessoal, é a primeira região que eu vejo assim um feriado relacionado a esse assunto. Por quê? De onde eu venho não é feriado. Então, bora fazer uma atividade bem diferente. Então, é meio que louco isso, porque lá é feriado, né? É o momento em que a gente convida assim, povos originários para o nosso campus e eles vêm, contam um pouco da tradição deles. Bastante importante falar também que a nossa diretora do campus, ela é indígena, né? Ela é da tribo Baré. Baré, do povo Baré. Ela é Baré. Ela, na verdade, é a primeira diretora indígena da Rede Federal de Educação, né? Ela vem do município de São Gabriel da Cachoeira, que é o município que tem a maior diversidade indígena no Brasil, né? Quase 90% da população indígena. São, salvo engano, 40 tribos diferentes. E só contextualizando também, né? A cidade de Maués, que é a cidade onde foi, pelo menos, difundido o Guaraná, né? O Guaraná é originário de Maués, da tribo Saterei Maué. Continuando, né? Maria Eduarda. Pra mim poder sair do cativeiro. Bora lá. Agora a sua impressão. Agora, deixa eu voltar aqui pra mim, senão... numa utopia, vamos num sonho bem distante. Se vocês conseguissem visualizar a tecnologia sendo aplicada lá na região de vocês, me fala o que seria ideal assim, para controlar, ajudar mesmo a
as dificuldades que vocês têm lá, desmatamento, sustentabilidade, e não só isso, também a melhoria social das pessoas, emprego, atividade econômica, tudo isso alinhado, né? Daí eu fico aqui com umas aspirações, penso em drones sobrevoando e fiscalizando as áreas de desmatamento, questão da bioquímica, não sei se é isso também, ignorância minha, fazendo exames lá da água, de onde que vem a poluição, não sei. Vocês conseguem me trazer alguma coisa assim em relação utopicamente? Como que você viria a tecnologia sendo aplicada para ajudar a região de vocês? Então, né? Pelo fato de o nosso campus ele tá meio que isolado da internet, essas coisas, né? É meio louco, mas a gente tem um laboratório de Make 4.0, que é do professor Marcos, e lá a gente tem essas tecnologias. O nosso campus, ele é movido a projetos, eu acredito, assim. Porque tem projeto de pesquisa, tem projeto de extensão, projetos integradores. Então, o professor Marcos é bem louco, porque o ambiente lá é uma sala, é um laboratório. Lá a gente tem drones. Então, assim, tem drones, tem impressoras 3D, tem vários equipamentos lá. Então, é questão de tempo a gente está utilizando, fazendo projetos e utilizando esses equipamentos, essas tecnologias que temos no campus para fazer uma melhoria, né? Então, assim, eu tenho um projeto de extensão que é com o professor Noah, meu coordenador, e é sobre impressão 3D. A maior parte da comunidade escolar de Itacoatiara, ela não sabe o que é a impressora 3D. Então, eu fiz um projeto junto com o meu professor para difundir esse conhecimento sobre essa tecnologia. Então, como que a gente vai melhorar ou fazer algo se as pessoas que estão ao nosso redor não conhecem essas tecnologias? Então, a gente está fazendo um processo de difundir o conhecimento, depois essas pessoas trazerem projetos, ideias para a gente desenvolver projetos para melhorar, né? Sai na minha cabeça aqui, ignorante também. Se aquelas pessoas não sabem, eu também não sei. O que é impressora 3D seria... Você aplicaria lá na região de vocês? Cara... Eu tenho muitas ideias. É bem louco isso. Você consegue me falar, então, 3, então? 3 ideias? 3 ideias. Top 3, 2, 1. Deixa a mais massa por último. A mais massa, assim, por último? Tá, bora lá. 3 ideias para aplicação. A primeira é a questão de a gente utilizar a impressora 3D, os objetos, fazer uma pesquisa, né? Porque, assim, o professor Eduardo, ele disse sobre a questão de como fazer os filamentos, né? Que são os materiais utilizados para imprimir o objeto. Nisso aí, a gente deveria fazer uma pesquisa para os químicos não, para os materiais químicos que tem presente no ABS, PLA, PGE e um monte de siglas aí. Para a gente poder ver quais elementos químicos tem presente, para a gente poder utilizar, por exemplo, garrafa PET que o senhor até ensinou, né? Senhor é demais, hein? Desculpa, foi mal. Mas eu tô velho mesmo. Então, assim, desenvolver um projeto para a gente utilizar essas garrafas PET que são jogadas e fazer filamentos para a gente imprimir, porque, assim, no momento da impressão, acontece que vem um cheiro. Cheiro de quê? Cheiro do material sendo derretido para poder a gente fazer o objeto. Então, assim, de alguma forma, prejudica a gente, né? Porque a gente inala isso. Então, quando a gente vai imprimir um objeto lá, às vezes a gente tem que abrir as janelas para circular, porque o cheiro é forte. Então, é uma pesquisa que a gente tem que fazer através disso. Não é assim, de qualquer forma, não. A gente tem que fazer uma pesquisa dos materiais químicos que tem ali presente. Então, essa é uma ideia.
que é a questão de fazer filamentos utilizando garrafa PET, né? A segunda ideia que a gente pode aderir é a questão de desenvolver materiais, objetos na impressora 3D para gente, como que eu posso te explicar? Dar uma manutenção nos equipamentos muito específicos, que a gente tem ferramentas. Isso, exatamente. Até porque o FABC, que a gente foi ontem, cara, eles desenvolvem uns negócios muito loucos lá. Olha, com a impressora 3D, eu fiquei até, assim, outro nível. Eu tô... Impressora 3D, você não pode ter a hora de voltar lá pro seu laboratório e tentar fazer as coisas. Sim. Muitas vezes você tem um equipamento de ponta que tem peças muito específicas e ela se danifica e você não tem como comprar outro equipamento. E aí você pode desenvolver uma peça para substituir aquilo, né, de maneira ágil e autoral. Como, por exemplo, na pandemia, muitos equipamentos médicos foram impressos na UFABC para contorno ali da Covid, né, de ausência de material, então a gente conseguia reparar respiradores, criar protetores faciais, né? Esse eu acho que seria um complemento que você estava falando. E agora vamos para a ideia top 1, né? O top 1 agora, bora lá. Já falei 2 ideias, a terceira ideia bora ver. A questão também é a gente utilizar a impressora 3D para fazer... a gente só está utilizando a impressora 3D para fazer uma ideia, por exemplo, a questão das empresas, porque minha área é administração, né? Por mais que eu não queira seguir essa área, que a gente estava até discutindo ontem sobre, quero fazer geofísica, enfim. As empresas lá do Amazonas, elas não estão muito utilizando a impressora 3D. Deu para perceber. Daqui é uma diferença entre São Paulo e Amazonas, que deu uma diferença muito grande. Em todas as instituições que a gente foi, quase, tem muita impressora, que eu fiquei fascinada. No Amazonas, já não tem tantas impressoras 3D. Eu acho que eu consegui identificar só no meu campus, que é Itacoatiara. Eu não sei se em Manaus tem, enfim. Na capital tem um pouco, mas não é em larga escala, não. Sim. Então, a questão é fazer novas impressoras utilizando a impressora. A professora ficou até um pouquinho... eu falei para ela bem assim, professora, então bora... conversando imprimir uma impressora, e a professora ficou assim, mas como que a gente vai imprimir uma impressora utilizando uma impressora? Né? A gente estava entrando em discussão com o professor Manisova, né? De a gente fazer também esse ponto aí. Então, esse é o top 1. Por quê? Se a gente fazer materiais utilizando apenas uma impressora, vai demorar tempo. Se a gente fabricar impressoras utilizando impressoras, aí a escala vai ser maior. Então, essa é a ideia. Multiplicar a impressora 3D. Entendeu? Eu achei brilhante. Essa daí é bem louco, porque eu estava conversando com o professor Vanissava, ele deu muitas... Você acha possível? Na verdade, tanto o professor Alexandre quanto o pessoal da UFABC já tem dado algum suporte nesse aspecto, né? E até complementando com relação à pergunta, no nosso campus, por ele ser um campus relativamente novo, a gente utiliza algumas tecnologias que estão se consolidando hoje, né, aos poucos na indústria e até nos meios de comunicação, de educação, mas... não é a tecnologia, é o estado da arte, né? A gente não está desenvolvendo nada, a gente está utilizando o que tem de melhor em escala. E com essa viagem, com essa parceria com instituições de ponta como a UFABC, como a ILUM, como o Instituto Federal, o Senai, a gente agora já vê a possibilidade de trazer essas tecnologias de pontas para justamente dar um passo além, né? Começar a desenvolver aquilo que outras instituições do nosso nível poderiam vir a usar, né? Então, verticalizar o nível de profundidade do nosso conhecimento. Daí eu faço a mesma pergunta para quem quiser responder agora. Daí o Paulo. Sobre a questão da sustentabilidade da cidade inteligente. Como o professor falou... Uma utopia, vamos pensar não na estrutura que vocês têm hoje, mas uma realidade alternativa, assim, que seria ideal de você aplicar uma tecnologia. Daí você pode me falar assim, pontualmente,
tem aquela coisa de preconceito ou de estigma, que é tão fácil fazer, mas num sonho assim realizado. Uma coisa que eu entrei meio que em contato, meio que sem querer, foi meio que olhando com... Meu pai trabalhou um pouquinho com obra, aí eu sempre ouvi ele falando da questão de construir casas com containers. Eu ficava pensando, como é que será que ele faria isso? Aí eu ficava pensando, até que um dia, eu e a Daiane, a gente participa de um projeto que atende os empreendedores locais. Aí a professora disse, é aqui que a gente vai trabalhar. Aí eu fiquei olhando num container. Sim. Num container. Aí eu fiquei pensando por vários dias, depois de uma pesquisada, e percebi que o custo-benefício é muito bom, de uma certa forma, porque não precisa de muito, já é uma estrutura pronta. E uma visita que a gente teve em Manaus, né, Daiane? Sim, sim. A gente viu na Ocean, é interessante que a estrutura toda é feita em container. E é um espaço extremamente agradável, que é bem aconchegante, e ele consegue ser incrivelmente aplicável e barato. Eu acho muito interessante, porque ele já é uma estrutura meio que feita para ser empilhada, então, de uma certa forma, você já vai aplicando a questão de diminuir o espaço horizontalmente e aumentar verticalmente. Uhum. Mais prático, mais acessível. Sim. Também, né? Voltando para mim, a pergunta, a questão da utopia. O que seria um sonho no que diz respeito à aplicação da tecnologia no meio amazônico? Para mim, o que seria muito interessante, seria um sonho, é a chegada da tecnologia, da internet, principalmente nos meios rurais, nos meios ribeirinhos, onde pessoas, estudantes, crianças têm um sonho de ser assim, alguém na vida, alguém que possa contribuir para a sociedade, alguém que possa somar. Então, eu vejo que muitas escolas, muitas instituições públicas do interior não têm ainda essa tecnologia, uma tecnologia para a gente que é simples, que é a internet, que agora se tornou um meio mais básico, um meio mais prático de interligar pessoas, de fazer pesquisa, pois muitos não têm essa oportunidade na estrada, no interior, os ribeirinhos, a zona rural. E também algumas comunidades indígenas não têm isso. Então, um sonho para mim seria integrar isso, fazer com que essa tecnologia, a internet, chegasse nos meios rurais, nas escolas, pois muitas crianças não têm essa oportunidade, muitos estudantes do ensino médio, inclusive, não têm ainda. Vou deixar o professor falar um pouco. Acho que ela está um pouco tímida. Ela só está escutando. Mas tá bom ouvir as ideias deles também. Acho que até melhor do que as nossas ideias. Sem dúvida. É bem melhor. Bom, eu moro há pouco tempo no Amazonas, lá no Itacoatiara. E assim, tem várias coisas que a gente pensa, né? Vai refletindo, o momento que a gente vai vendo os problemas do dia a dia. Mas eu não sei, talvez um sonho, sei lá, um ideal assim, é de que as coisas cheguem mais lá para nossa região também, que é distante, então já dificulta esse acesso maior da população como um todo à ciência e tecnologia. Eu acho pela região geográfica mesmo onde a gente está. Vocês recebem mercadoria lá compra no Mercado Livre, entrega lá, submarino? Entrega, mas demora muito. Demora. E também o frete é bem caro. Então talvez seria... No AliExpress vocês compram Shopee. Sim. Eu acho que talvez seria isso também, uma boa, olha, assim, um avanço seria conseguir um meio mais eficiente de chegar as coisas lá pra gente. Transporte, não sei, que seja mais... Uma coisa que eu achei interessante da sua fala, na verdade da dela, que é a questão das coisas simples. Se eu não me engano, o Da Vinci falou isso, que o mais alto nível de complexidade é justamente chegar na simplicidade. Às vezes a gente procura
solução mirabolante para algo, para resolver, e geralmente uma coisa tão simples e tão besta que você fica, às vezes, até frustrado de uma certa forma, mas é tão satisfatório ver que uma coisa tão simples pode resolver um problema tão gigantesco. Às vezes a solução está na natureza, né? A observação. Aí entra um contexto de um pesquisador que foi convidado no ano passado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do campus, e que ele apresentou uma ideia que é a questão de desenvolver projetos a partir da observação da natureza, que é o professor... O Francisco Javier Roupeiro Pelais. Isso. A palestra toda dele foi incrível, assim, porque ele desenvolveu Algoritmos bioinspirados, né? São algoritmos cujo funcionamento tenta replicar coisas que acontecem na natureza, né? Então, você observa o movimento de algum animal, a forma como ele se preserva, como ele se multiplica, e você tenta replicar isso num ambiente de simulação, né? Ele fez através das formigas, a pesquisa dele. Os protocolos de comunicação de internet, os roteadores, eles são baseados em como as formigas se comunicam, né? Ele falou também da questão do novo método de se armazenar informações, que é a partir do DNA. Ao invés de você armazenar em HDs ou em SSDs, você armazena no DNA, né? Muito mais barato, muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais eficiente. Cara, doido. Você já começou com esses papos. Mas como que armazenaria no DNA? Como que escreveria no DNA? Bom, da mesma forma como o HD tem uma agulha que você não controla ela, você tem todo um dispositivo, um invólucro que faz a mágica para você. Claro, os detalhes de como se escreve no DNA seria uma outra palestra. Mas você cria ali uma interface e isso já é possível hoje. Já tem muita informação que é gravada em DNA. Isso já é uma realidade, não é futuro. E parando para pensar, essa questão de armazenagem, via DNA é só olhar para nós mesmos. Por quanto tempo se prolonga numa célula as informações de formação do seu próprio corpo. Então, é uma coisa bem interessante de se aplicar. A gente já faz isso, né? A gente só vai dominar o processo. Instrumentalizar. É legal, cara. Nossa, eu tô até agora sem palavras. É muito avanço. Eu tô aqui levando e fazendo funcionar isso. Esse é desafiador. Eu queria até aproveitar a oportunidade para dar também um pouco da minha opinião sobre, acho que uma coisa... É mesmo, eu perguntei para todo mundo mesmo. Não, mas eu tô acostumado a sofrer a exclusão, né? Bom, eu acredito que uma das coisas, com certeza o maior potencial hoje que a gente tem na Amazônia é a sua biodiversidade, né? E apesar de sermos aqui quase todos, pelo menos, né, fascinados por ciências exatas e matemática, acho que foi muito rico, né? A gente poder contar com a professora Kaline, que é uma especialista na área de biológicas, e a gente poder também passar por instituições que trabalhavam esse aspecto, né? Como o Senai, que é uma referência em biotecnologia, né? A ILO, a gente teve também o prazer de passar pelo Sirius, né? Que é o maior acelerador de partículas em luz síncrotron do mundo, né? O mais moderno hoje. E a gente conseguiu ver como o Brasil está investindo muito dinheiro, né? Para encontrar o estado da arte no estudo dos átomos, né? No estudo da física e da química fundamental, para que a gente consiga dominar a biotecnologia de forma prática, né? Então a gente viu todas as escalas, a gente viu desde os pesquisadores que estudavam o átomo ali, então um experimento incrível, né? Uma estrutura dantes vista no Brasil, quanto o próprio Derval, que já estava usando a ponta ali, né? Ele estava usando todo aquele conhecimento acumulado para desenvolver novos materiais, para poder limpar a água, né? Então, a gente conseguiu ver todo o processo, né? Desde a base teórica até a aplicação prática. Então, com certeza, o mundo está olhando para a biodiversidade da Amazônia e a gente ter feito parcerias tão interdisciplinares e estratégicas, né, com certeza vão estreitar laços para a gente conseguir aplicar esse conhecimento onde mais precisa. Como que vai
Agora, vocês visitaram lá a instituição e vocês estão mantendo contato? Como que vai permanecer? Né? Quais os frutos disso tudo? Porque você citou aí que vocês visitaram e tal, teve todo o conhecimento e na prática, como que isso vai acontecer? Bom, esse é um dos grandes objetivos desse projeto, né? Esse intercâmbio, ele busca criar um modelo, né, de intercâmbio contínuo, onde a gente vai conseguir levar pesquisadores de ponta para lá, para ver a nossa realidade, ensinar a gente a implementar essas tecnologias, bem como trazer alunos de lá para cá, ou para outras regiões do Brasil e do mundo, para conseguir se especializar nessas técnicas e também poder replicar esse conhecimento. Então, a gente, claro, ainda está no estágio embrionário, mas a ideia de longo prazo é que a gente tenha um fluxo contínuo de pesquisadores podendo trocar essas experiências e viabilizar essas tecnologias. Agora a professora poderia falar um pouco mais agora. O que a gente viu nesses lugares, né? Professora, eu acho que pela sua área, eu acho que o que deve ter te chamado a atenção foi o Senai do Bom Retiro, que é uma área biológica, né? Investível. Inclusive já entrei dentro daqueles laboratórios, daquelas salas, eu achei um pouco de ficção científica. Realmente, o Senai, porque assim, a minha formação específica, depois que eu fiz a graduação, foi genética. E realmente, os laboratórios lá, muito equipados e com equipamentos caríssimos, alta tecnologia. Coisas assim que é realmente muito avançado, que dá para fazer pesquisas avançada em diversas áreas. Então, me chamou muito a atenção lá tambem, toda a estrutura. Qual que é como uma os cursos pesquisa lá... que poderia fazer no laboratório daqueles? Qual pesquisa? Não, Ixi. o que... Várias. Vamos lá, escolhe duas, vai. Bem interessante, assim, pra gente. O que está, talvez, assim, mais agora interesse seria identificar DNA de vírus novos, mutações que a gente já está vendo por aí, vírus da Covid, por exemplo, que surgiu. Os primeiros já sofreu mutações, então, identificar isso, né, fazendo a identificação de DNA diferente de vírus, seria uma que eu acho que até eles já fazem também, né? Já fazem. E essa questão de doenças, de patógenos, é de grande interesse para a gente. Então, isso é uma linha de pesquisa muito interessante. Até complementando, a gente teve uma ideia, né, na nossa visita ao Instituto Federal, a gente começou a ver várias referências e na última visita que a gente fez no campus Cubatão, né, a gente iniciou um trabalho onde a gente estava tentando esterilizar uma certa cultura de bactérias utilizando radiação micro-ondas. E no finalzinho lá, a gente discutindo possibilidades, percebeu que a gente poderia fazer a análise do que aconteceu com o DNA dele, né? Como que essa radiação influenciou o DNA. Mas, justamente por ser um laboratório de eletromagnetismo, a gente não poderia, não teria meios, né, para conseguir chegar nesse nível de detalhamento. Então, com certeza, no Senai você teria o complemento disso, né? Você tem agora eu não vou saber o nome do equipamento, né? A especialista é ela. Mas esse elo que a gente abriu ali no campus Cubatão, a gente poderia fechar com esse equipamento, essa metodologia que é comum lá no Senai, né? Acho que é uma possibilidade de projeto bem interessante. Vocês querem falar alguma coisa? Comentar a respeito? Ou vocês já estão com sono já? Na verdade, é isso mesmo. Ninguém dorme aqui. Cativeiro, né? O cativeiro. Você dormir, vai choque elétrico, já sabe, né? Tortura aqui. Só uma coisa que eu achei interessante no experimento que a gente fez no IFCP de Cubatão é da oportunidade que ele pode ter de ser uma tecnologia interessante, pelo fato de ele não buscar destruir o micro-organismo, só inativar o processo de reprodução e de que ele espalhe.
por exemplo, inativando a reprodução dele, você pode ter um micro-organismo completo, fazer a análise dele completa, assim tornando as vacinas cada vez mais eficazes. Geralmente é feito com, me corrija se eu estiver errado, com um pedacinho do vírus ou do patógeno. Isso. Atualmente, então, essa forma, um pedacinho só. Não, existem formas mais macroscópicas de fazer isso, mas geralmente são com pedaços ou traços dele. Uma proteína, um pedaço de DNA, qualquer coisa que seja estranha ao nosso corpo, que pode ser pego, que o nosso corpo identifica como algo estranho, pode ser utilizado para fazer vacina. É louco isso. E assim, como que funcionou a ideia de trazer a gente aqui para fazer esse podcast? Como que funcionou? Como é que foi? Isso. Que aí eu tô curiosa. Nossa, como que aconteceu? O nosso ilustre professor Palhares. O cara... O professor que só olha para baixo, né? O olhar caído. Tô brincando. Ele é um cara bem preocupado em passar conhecimento para os alunos dele. A gente é amigo de infância. Ele me falou meio por cima dessa ideia. Eu falei, topei na hora. Porque, na verdade, a ideia aqui do cativeiro, ele não é uma ideia de dar hype, de visualização. Eu não busco fama, não busco nada disso. Eu comecei na pandemia e veio pela ideia de que eu perdi um amigo da minha idade pro Covid. Eu tava parado e eu pensei assim, e agora ninguém vai conhecer mais ele, ninguém vai saber quem era ele. Eu falei, tava na época que os podcasts estavam estourando, né? Eu falei, por que eu não registro? Por que não, né? Essas pessoas que estão aqui no meu convívio, por que eu não conto a história delas? Para ter como memória mesmo, porque elas vão ter ou filhos, ou parentes, ou amigos que passaram pela vida dela, e essas pessoas vão poder rever e lembrar daquela pessoa, não só das ideias, mas vão lembrar também da fisionomia, da forma que ela se comunicava, dos trejeitos. Eu sou fotógrafo, né? Minha profissão é fotografia. E nada mais é do que o registro da memória. A fotografia serve para isso. Esse é o princípio número 1 da fotografia, é o registro. As pessoas vão poder lembrar daquele acontecimento que eu registro daqui a uns anos. E isso também é um registro fotográfico, mas com movimento, som e áudio. Então, estou dentro do propósito da minha profissão, aqui com esse ideal de ter registrado, né, vocês, né, a experiência que vocês tiveram ao vir aqui para São Paulo, toda a sua expectativa, o que vocês estão vivendo nesse momento. Daqui uns anos, se a gente estiver aqui, quando eu tiver meus 90 anos, vocês estiverem para lá com 80 anos, vocês vão poder revisitar esse bate-papo aqui e falar, nossa, olha só a minha cabeça. O que eu idealizava? Quando vocês tiverem filhos, tiverem seus... Na árvore genealógica lá, você vai poder mostrar para eles o que vocês ansiavam, como que era o mundo. Isso me interessa demais. Então, para mim é isso. Não tem nada além do que registrar uma boa história e dar de presente para as pessoas esse registro, né? E daí já finalizando, ou vocês têm mais alguma coisa a falar? Porque daí eu vou para a pergunta final, que tem alguma coisa a ver com o que eu falei agora. Bom, agora quem está no cativeiro é você, a gente faz as perguntas. Eu queria que cada um respondesse, se você pudesse ligar para você mesmo e pudesse escolher o passado ou o presente, você escolhe. Eu vou ligar para mim mesmo no passado. O que você diria para você mesmo? Pode continuar.
Pode ser futuro também? Pode ser, Presente, passado, futuro. Passado, Presente. futuro. Não, presente não. Porque já estamos aqui. É passado e Futuro. futuro. Eu errei. Se eu fosse ligar agora, nesse momento, pra mim, pro eu do futuro, eu diria bem assim, Daiane, deu tudo certo, só aguento mais um pouco aí no presente. Se fosse do passado, eu diria bem assim, faria tudo de novo e 1000 vezes melhor. Se eu fosse ligar pra mim no passado, eu diria... Para se arriscar mais, não ter medo de se impor, de uma certa forma. E no futuro, eu não sei como estão as coisas lá, então eu pediria desculpa por qualquer coisa que deu errado. Enfim. Você vê já a índole do cara, né? Esse daí faz muita coisa errada, que já tá pedindo desculpa. Desculpa. Vamos lá, agora você. Eu? É. Já. Porque você quer ouvir todo mundo falando pra você fechar, é isso? Pode ser, Então vai, pode então, ser. vai. Palhares. Bom, então se eu tivesse que falar com eu mesmo do passado, né? Mas depende de qual dos passados, né? Aê, O pessoal falou que aqui ele que é eu tenho vampiro. 1000 anos, né? Ele é vampiro. Você não Ele é sabe vampiro. que ele inventou a máquina do tempo. Né? Sim. Ele já voltou várias Sim. vezes. Essa é a impressão que a gente tem quando ele conta as histórias dele. Aí que é. E nossa, os caras já passou de 30, ele já passou de 40. Nossa, meu Deus. Eu acho que ele não contou nem metade das histórias. Com certeza não. Mas se eu pudesse falar comigo mesmo do passado, né? Eu falaria assim: esqueça o que as pessoas dizem e siga os seus valores. Né? Agora, se eu tivesse que falar com alguém do futuro, eu falei: olha pra câmera. Olha pra frente. Bom, essa pergunta é difícil, mas eu acho que se eu pudesse ligar no passado, para mim, eu diria assim: siga a sua intuição e a sua vontade, os seus sonhos e que você é capaz de conseguir o que você quer. Acho que é isso. Parabéns. Ótimo. Agora vamos à última, né? Vamos, Maria. Eu diria pra mim no passado, continue. Continue, eu diria. E no futuro, eu diria pra mim, vai até o fim. Porque eu acho que chegando no final, assim, de tudo, né? Que eu sonho estar bem velhazinha, né? Num local bem já... A gente vai fazer o replay desse cativeiro aqui daqui uns 50 anos. Daqui uns 50 anos. Vai estar todo A mundo pessoa, bem. todo mundo... Eu acho que eu não chego até lá, não. Não vai ter, você acha que vai ter esses problemas aqui de cabo? Não vai ter Não vai nada ter, disso. não. A gente vai voltar aqui, a gente vai contar aqui, vamos contar nossas experiências. Na minha... Na minha época aqui, ele ficou aqui 3, 4 vezes travando aqui. O calor, não tem nem ar-condicionado. Agora não, agora tem um monte de ar-condicionado aqui, uma sala incrível, gigantesca, com um monte de equipamentos de última geração, ó. Tudo envidraçado. Entendeu? Mas eu sei que o que vocês querem ouvir, na verdade, né? É o que você faria no futuro no passado. Mas isso aí vai ficar pro Cativeiro versão Amazônia, né? Você também vai ser sequestrado. A gente vai pra lá. Acho que talvez eu só queira mudar uma coisa na minha fala, que eu acho que é um pouco cômoda. Acho que eu não diria pra mim mesmo desculpa no futuro, não. Acho que Eu também concordo Eu também com você. não. É porque é um negócio tão cômodo, eu acho que eu diria... Eu não me arrependo. Isso daí. Esse daí é bom. O professor Palhares não se arrepende, não, eu acho. Tem muita coisa que vocês não sabem, porque com certeza eles sabem. Rapaz, vai ter muita história. Não, mas agora eu tenho orgulho de dizer que eu gosto de açaí de farinha, né? Sou um legítimo comedor de açaí com farinha. Já? Não. O puro. Não. Açaí. A gente tem um açaí aqui que parece sorvete. Eu experimentei hoje. Não é a mesma coisa, achei com certeza diferente. não A gente tem a sensação que realmente é sorvete. É sorvete, realmente é sorvete, não um açaí. Eu tô ligado, né? As pessoas falam geralmente isso, mas aqui não vende açaí com
de farinha. Né? Acho que independentemente de ser assim, eu não tava gostoso. Já foi no Amazonas? Não. Não. Uma oportunidade de conhecer, olha que legal. Ah, É verdade, eu vou lá, hein? A gente vai gravar o... Avisa. a- Mas a gente não vai. É. Não, a gente pode gravar, só não vai estar na escola. É. Por quê? Vocês estão se formando já? Terceiro ano. já, 2 terceiro meses ano. já tá aí. Ah, tá bom. Menos 2. O que é Vocês interessante. já estão no mercado de trabalho já? Eu sei lá, né? A Enfim. gente... Mas enfim, o que foi engraçado dessa viagem ela aconteceu no final. Já no finalzinho, assim. Tipo, já beirando o pé na porta. Ele não tinha avisado? Não, ele conversou com a gente, mas. Cara, essa viagem mudou tanta coisa de perspectiva da gente. Sim. Que legal. É, porque na verdade eu comecei o papo pra saber isso. Agora vocês estão falando. Olha, isso daí Podem falar o que mudou. Pô, Eu tive uma crise existencial de 4 horas. Realmente, mas é porque eu vi estruturas que eu nunca imaginei, nem na minha cabeça eu imaginaria que são tão complexas, tão grandes e que... Você tá falando de prédio, essas coisas? Não. Tá falando de processo. Assim, metodologias e conheci pessoas tão incríveis assim, de dar gosto conversar. E meio que fez a gente sair um pouco da rotina, que já estava ficando tão corriqueira já no final. Vai ficar nesse negócio, ter uma aventura dessa. Nossa, foi incrível. Tá sendo incrível. Um dos objetivos, né, de eu promover essa viagem, que foi uma grande luta, né, que a gente vem trabalhando aí há quase... Agora me fala as dificuldades, vai. Os offs. Bom, acho que a primeira questão orçamentária, né? A nossa instituição é uma instituição que consegue fazer muito com muito pouco, né? E no caso, a gente nunca teve isso. Então, não era uma atividade prevista e é uma atividade bem cara, né? A gente conseguiu, através de um projeto, viabilizar essa viagem, mas a gente teve que fazer uma série de concessões e que bom que deu tudo certo, né? Que nosso planejamento tem funcionado tão bem. Mas muitas vezes, né? Eu falava as coisas na sala de aula e as pessoas falavam: esse cara é maluco, esse cara acha que a gente... Bom, eu nunca falei que não era, né? Eu nunca falei que não era. Mas falavam, mas eles não entendem a nossa realidade, ele acha que a gente vai, sei lá, trabalhar na NASA. E eu falava, não, eu tô falando do que eu vi, do que eu vivi, né? Então, eu acho que eles poderem vir aqui e ver que aquilo que eu falava não é exatamente um exagero, é algo que já está acontecendo em outro lugar. Eu acho que dá um pouco mais de materialidade. Uma credibilidade também. Não que eu queira ter credibilidade, eu quero assim que vocês entendam que existem outras coisas, né? isso. Então, a partir do momento de vocês verem, vocês podem passar isso para as outras pessoas e elas começarem a realmente... acreditar que aqui pode ser o lugar delas, né? O fato deles estarem distantes não significa que eles não têm oportunidades. Eles só precisam acreditar nisso. Show de bola. Nossa, O que mudou, pessoal? Pra mim... Sua percepção. Daqui a mais ou menos 2 meses tomaremos a decisão mais importante, talvez, da nossa vida. A questão assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou iniciar depois de terminar essa última etapa do ensino médio? Mas eu percebi, assim, que não é o fim do túnel, não é o fim de nada, só é o começo do que você vai querer para sua vida. E, cara, esse intercâmbio abarcou muito mais para mim, agregou, não só para o conhecimento, experiência, mas também para a questão de reflexão, de saber que existem outras vertentes, outro mundo, outro lugar em que esse lugar pode ser o meu, pode ser o da Maria, pode ser o do Pedro e de outros Pedros e Marias e Daianes que moram lá no estado do Amazonas. Então, isso para mim representou muito mais do que assim, uma simples viagem, mas a questão de reflexão, de ver assim, nossa, será que é isso que realmente eu quero para minha vida? Será que realmente é isso que eu quero acordar, trabalhar para isso, estudar para isso? Que essa questão eu vou ter que repensar. Eu vou ter que ver, porque eu conheci bastante coisa. A gente vai ter que repensar. Eu vivi bastante coisa, conversei com pessoas diferentes, pessoas que o professor Palhares apresentou a gente.
Eu até hoje me pergunto se o planejamento dele foi tão meticuloso que ele fala isso desde o ano passado pra gente. E assim, logo no começo, sim, e olha, e pra mim tá superando todas as nossas expectativas. Porque pra mim, só é chegar aqui e ver prédios, mas no final dessa viagem vai ser inesquecível, assim. Não é sobre fotos, não é sobre vídeos, são sobre pessoas, experiências e o tempo que a gente tá vivendo. E isso vai servir muito pra minha reflexão. E eu só quero agradecer agora. Nossa, agora só agradecer que ela logo no início falou assim, Daiane, vai. Olha, eu tô com uma coisa assim bem legal, assim, bem da hora. Aí, conta, professor. Conta, né? Aí ele chegou, né? Ele falou assim, olha, querendo fazer intercâmbio lá pra São Paulo, mas não é nada garantido, não, né? Aí eu... Nossa, será? E aí, no final, mas não é pra você criar uma expectativa que pode acontecer, não pode, não. São quantos alunos na sala de vocês? 26 alunos na minha sala, na sua? São 35. Uma coisa que eu quero ressaltar é que a conversa comigo foi um pouquinho diferente. Ele tava me procurando no intervalo, uma coisa que eu não achei normal. Já começa por aí. Não, ele me procurou já antes por uma outra situação, mas pra mim foi inusitado, porque eu não me considero um ótimo aluno. Por vários motivos, mas enfim. Você já não vai pedir desculpa, né? Não. Ele já começa. Já começa a pedir desculpa. É mais porque eu vi o que ele falava, eu pensava assim, caramba, como é que eu tô tendo aula com um cara desse? Nossa. Eu ficava pensando, como assim ele me chamou para um intercâmbio? Eu ficava em choque. Mas ouvir ele falar assim, ouvir ele dizer que seria uma oportunidade única, fez que essa insegurança, de uma certa forma, dissipasse por um tempo. Mas para entender que, independentemente de se você se considera bom ou não, você tem que aproveitar essas oportunidades. Até porque nada foi por acaso, né? Nada é por acaso. Eu acho que esse planejamento foi muito meticuloso. Essa parte do sequestro ele não falou pra você. Nossa, esse sequestro realmente tá parecendo um sequestro. Esse pegou a gente de surpresa. Porque assim, ele falou, olha, você também vai participar do podcast. Aí a gente ficou, será mesmo? Aí depois quando a gente encontrou você naquele momento, aí, nossa, realmente. Realmente, caiu a ficha assim. Eu tô aqui e ainda não tô Vai acreditando, mas acontecer. tudo bem. Talvez vocês sejam libertos hoje, né? Tô pensando ainda aqui, vou ter que rever umas gravações aqui, ver se eu Ficou consegui bom. pegar tudo que Meu eu... Deus. Mas assim, a parte ruim dessa viagem que ela acaba já, né? Ela tá acabando já. E assim, a gente percebeu que mesmo com esse tempo, com todo o planejamento, quase não dá pra visitar todos os lugares. Porque em todos os lugares que nós vamos, a gente, assim, quer ver todas as coisas. Todas, assim, todas as obras, todos os experimentos, sabe? E não tá, assim, tudo é regulamentado. Tudo é no tempo, olha, 20 minutos pra isso, olha, 20 pra aquilo. Então, sempre... Mas mesmo tendo essa correria, continua sendo uma experiência mágica. Sim, olha, diferente. Ver uma coisa nova e diferente. Eu acho que eu ouvi mais gente falando estrangeiro nessa uma semana do que na minha vida inteira. Que a gente vê que é bem comum, né? Aí eu acho interessante de a gente ver não só a parte científica, mas também a parte cultural, que querendo ou não, ambas estão interligadas. E um reflete no outro, querendo ou não. Da Vinci eu gosto de falar muito de Da Vinci porque Da Vinci era uma lenda. Cara, né? Se você tivesse vindo, acho que o ano passado, você conseguiria ver uma exposição do Da Vinci. Sério? Muito bacana. Era um gênio de todas as áreas. Né? Nossa, queria. Nossa, o cara era o cara. Perdi a linha de raciocínio, mas tudo bem. Mas, tá. Outra questão também que a gente ressalta é a comida, né? A culinária daqui. Que a gente já provou todo tipo. É muito diferente. Sim. Aqui você pode comer de tudo, né? Tem de tudo. Se eu abrir o iFood agora, árabe, egípcio, seja... já provei esse japonês, a gente já provou, né? Japonês. Nossa, todos. Baiano. Qual foi o melhor? Olha, pra mim, foi a japonesa, aquela que a gente comeu, que parece um pastel. Lembra que foi lá na... Isso. Tempurá? Acho que sim. Tempurá de calçada.
Eu acho que foi assim, tinha do camarão recheio. Jurei que lá. Aquele foi muito bom. É muito Vocês gostam do negócio bem povão, né? Bem bom. Levou vocês num restaurante conceituado, vocês não falaram nada, mas agora da tiazinha japonesa. Olha, pastel aquele de lá. feira. A gente foi no. Qual agora? Da Gorinha? Foi de egípcio árabe. Comida egípcia. Comida egípcia. Foi top. Gostei. Foi legal. Ah, agora é sua vez de falar. Minha vez? É. Da minha experiência? É o que Ah, eu posso voltar aqui ano que vem, que eles dois estão saindo, né? Fala do fogão pro cara. Fala tu. Não, cara? É o gato. Isso. A minha experiência tá sendo incrível, né? Eu tô voltando pro campus cheia de ideias, de projetos. Eu tô assim. É a professora Pris, nem tudo que é lugar. E não, eu já vi robôs aqui também. Ontem a gente foi ver um robô que ele desenha, né? A professora até desenhou também. Bonitinho lá, ficou perfeitinho o desenho dela. Na UFABC. Isso. Então, assim, eu tô no segundo ano, né? E ainda falta 2 anos para mim concluir o segundo, depois vem o terceiro ano. Então, tô indo pro campus, voltando pro campus, cheio de ideias. Essas ideias que eu, né, nessas visitas que a gente veio aqui fazer, eu consegui aprender. Então, eu tô voltando para lá com ideias e também uma forma de difundir também o que a gente fez aqui para os outros alunos também, né? Que não é só deixar entre nós. O professor ontem Palhares estava conversando com a gente, né? A gente chegou lá na casa dos pais dele e a gente estava conversando sobre a questão da profissão que a gente vai querer seguir. Aí ficou meio que eles estavam em conflito, né? Entre si, porque ela quer ser médica, ele quer seguir ciências contábeis, eu geofísica. Não mudei nada de ideia. Aí o professor Palhares foi lá e foi me explicar geofísica, né? Explicar geofísica não. Falar um pouco sobre a profissão, né? Mas ainda assim eu quero seguir geofísica. Ainda não tô tendo crise existencial, que nem o Pedro, que tá bagunçado aí. Então, assim, a minha experiência tá sendo incrível. A gente já visitou um monte de lugares. Onde a gente vai é corrido, mas quando a gente sai de um lugar... Aí a primeira pergunta que eu faço pro professor: aonde que a gente vai, professor, agora? Essa é a primeira pergunta que eu faço, porque é incrível. É saindo de um lugar, indo pro outro e conhecendo coisas novas. Hoje a gente saiu do Ipiranga, né? Isso. E a gente foi direto pro museu de... Não. O natural. Isso. Aí a gente foi lá, a gente conheceu um monte de coisa, viu exposição, animais. Só não podia tocar, né? E aquilo lá. Não pode tocar. Só aluno é curioso. Eu sou uma aluna curiosa, né? O meu coordenador de projetos, que é o Noah, ele fala bem assim: eu não levo alunos para o laboratório porque eles são curiosos e vão ficar tocando nas coisas. Não é fascinada por morte. A morte. Isso daí tu deveria ter falado, mas enfim. Uma coisa que eu acho interessante ela ter falado, de perguntar dele o que a gente ia fazer, porque ocorreu assim uns negócios que não estavam na agenda. Isso. E a gente viu. Tipo, exatamente. Qual foi aquela exposição? Também às vezes o clima, né? Chuva, a gente cancela um, vai pro outro. Então, assim, teve o do Farol Santander. Aquele foi da hora. Nossa, foi da hora. Foi A gente fez em incrível. 20 minutos, né? Foi bem legal. Foi, a gente foi. O que mais a gente fez, assim? De última hora? O MASP. O MASP? Isso. E a visita nos laboratórios da... Nanotecnologia. Isso. Foi assim, de última hora, que a gente também, falando sobre, o professor falou sobre os recursos, né, da Amazônia, não sei se foi o Pedro ou se foi o professor. Essa é uma ótima ideia também, a questão de a gente utilizar, para fazer tecnologia, utilizando recursos da natureza que a gente tem lá, né, o professor Polímenos, é isso? Professor Derval Rosa.
Isso. Ontem a gente foi lá visitar ele e ele faz pesquisa utilizando recursos naturais do Amazonas. Óleos essenciais. Óleos essenciais. Então, são recursos de lá. E que tá aqui. Olha que incrível. Então, assim, essa troca de conhecimento entre os estados deveria ter. Né? Porque eles têm um equipamento ou coisas que eles usam para fazer pesquisa que é de uma região e que às vezes eles nem ainda foram lá visitar. Então, acho que a gente quer agradecer também a gente está aqui também por ajuda de outras pessoas e incentivo também, instituições. O projeto é financiado pela FAPIAN, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa Do estado do Amazonas. Agradecer também ao nosso campus, na direção, que oportunizou também aos alunos estar aqui fazendo esse intercâmbio, que confiou na gente esse projeto, essa ideia. Então, isso está acontecendo também devido às parcerias e o incentivo da nossa instituição e da agência que financiou toda essa viagem. Isso. Coordenador de pesquisa também. Pois principalmente agora agradecer alguns colaboradores, né, como o James, que nos levou nas instituições vinculadas ao CNPEM, ao Manisoba, que nos levou ali para fazer experimentos no litoral, aí, nos deu ali um curso de redação científica, nos ensinou todo o caminho da pesquisa. Agradecer ao Edgar, que abriu as portas do laboratório para que a gente pudesse fazer experimentações. Agradecer especialmente ao Noah, né, o coordenador de pesquisa que está promovendo esse evento de intercâmbio, que confiou também na gente. E agradecer aqui ao Amaro por ter nos sequestrado na hora certa, né? De maneira que não atrapalhasse a nossa agenda. O professor Palhares planejou o sequestro todo. Tá milimetricamente planejado isso, e agora vocês vão ter que fazer o Pix para mim. O sequestro mais legal que eu já tive. Tem que agradecer também ao pioneiro, né, dessa ideia, ao professor Palhares. Muito obrigado, tá bom, professor? Nossa, muito obrigada. O professor Palhares é muito dedicado, viu? Nossa, porque sim. nas nossas conversas ele sempre fala o que ele pode fazer para surpreender os alunos, para tirar eles da zona de conforto, ter uma perspectiva nova, uma real transformação, não só de conhecimento, mas social mesmo. Né? A partir do momento que você tem contato, uma viagem, seja qual for, você já vai mudar a cabeça do ser humano. Agora, uma viagem para conhecimento muda muito mais, acelera demais o desenvolvimento. Tenho certeza que vocês vão voltar para a Amazônia, como vocês já disseram, uma perspectiva totalmente diferente. Não tem nem o que falar. Né? Então é isso. O professor de vocês realmente é um profissional louvável. E não só como professor, mas também a professora Kaline, por ter aceitado vir conosco. Colocada dentro dessa Ela também comitiva. foi, sim. Sequestrada. Sequestrada. Sim, o professor Eduardo convidou para vir junto, e mesmo com tantas mas compromissos sensata. que a gente tem, eu achei a ideia muito boa. E aí a gente, então vamos. O Mestre não acreditou muito, não, mas... Exatamente. Pelo jeito, Exatamente. quase ninguém acreditou. Não, eu fiquei assim, acreditei, eu mas será que acreditei. vai dar certo essa ideia, levar os alunos sério? Eu fiquei desconfiada no início, que assim, tá bom, vou falar que eu aceito, mas não sei, né? Aí quando eu vi que ele falou assim, que comprou as passagens, eu falei, ih, agora já era. Agora já era, agora é sério o negócio mesmo, então a gente vai. Então valeu muito a pena, então. É isso aí. Então, Bacana. gente, obrigado por acompanhar até o final. E Obrigada. Obrigado. valeu. Vou dar um tchauzinho aqui para nossos telespectadores Tchau. do Cativeiro. Até a próxima. Valeu.
Tchau.